Ele só queria comprar um presente para a neta, mas foi arrastado para fora da joalheria pelos seguranças como se fosse lixo. O gerente riu, cuspiu perto do seu pé descalço e disse: "Aqui não é lugar para mendigos. Saia antes que eu chame a polícia." O que aquele gerente arrogante não sabia era que o mendigo tremendo de frio era, na verdade, o dono de todo aquele império. E quando ele voltou, 20 minutos depois, vestindo seu terno de $3.000, a vingança não foi gritar. Foi algo que deixou todos em silêncio absoluto. A chuva caía pesada sobre o asfalto cinza de São Paulo, daquele tipo que gela os ossos e faz a alma tremer. Eram exatamente 14 Shinpo de uma terça-feira, quando Roberto, um senhor de 72 anos, com a barba por fazer e vestindo um casaco de lã puído que cheirava a mofo e umidade, parou em frente à vitrine da Lux Gold. Do lado de fora, o reflexo no vidro blindado mostrava um homem acabado. Cabelos brancos desgrenhados, as mãos trêmulas, segurando um saco plástico preto e sapatos que já tinham perdido a sola há meses. Mas se alguém olhasse bem no fundo daqueles olhos castanhos cansados, veria uma faísca de quem construiu impérios. Mas ninguém olhava nos olhos de um mendigo. Ninguém se importava. Roberto empurrou a porta pesada de vidro. O sino dourado acima da entrada tocou. Um som suave, elegante, que ele mesmo havia escolhido 30 anos atrás na Itália. Tilint. O ar-condicionado lá dentro estava gelado, mas tinha cheiro de riqueza. Sândalo, couro novo e polidor de metais. Assim que ele deu o primeiro passo no tapete persa vermelho, o silêncio na loja foi absoluto. Havia 3 clientes bem vestidos e 4 funcionários impecáveis. Todos pararam. Ei! Ei, você! A voz cortou o ambiente como um chicote. Não era uma pergunta, era uma ordem. Ricardo, o gerente da filial, surgiu de trás do balcão principal. Ele usava um terno azul marinho ajustado que custava mais do que a casa de muita gente, e um relógio dourado reluzia no pulso enquanto ele apontava o dedo indicador para o rosto de Roberto. "Quem deixou a porta destravada?" Ricardo gritou para os seguranças, sem nem olhar para Roberto como um ser humano. "Tirem esse lixo daqui agora. Vocês não estão vendo que ele vai sujar o tapete?" Roberto não se moveu. Ele apertou o saco plástico contra o peito, sentindo o coração bater descompassado. Não de medo, de decepção. Eu só gostaria de ver um anel." Roberto sussurrou, a voz rouca falhando propositalmente. Ele curvou os ombros, assumindo o papel que esperavam dele. O papel do invisível. Ricardo soltou uma risada nasalada, cruel e seca. Ele caminhou até ficar a centímetros do rosto de Roberto. O cheiro de colônia cara do gerente era enjoativo. "Ver um anel? Você?" Ricardo olhou de cima a baixo, fazendo uma careta de nojo explícito. "Meu amigo, a única coisa que você pode ver aqui é o reflexo da sua miséria na porta de saída. Isso aqui é a Lux Gold. Nós vendemos sonhos, não esmolas. O albergue municipal fica a 5 quarteirões daqui." Um dos seguranças, um homem corpulento chamado Breno, aproximou-se e segurou o braço frágil de Roberto com força desnecessária. Os dedos do segurança afundaram no casaco molhado. "Vamos, vovô." Sem escândalo, Breno empurrou. Foi nesse momento, enquanto estava sendo arrastado, que os olhos de Roberto focaram no balcão ao lado. Um jovem casal estava prestes a passar o cartão de crédito para comprar um anel solitário. A peça brilhava sob as luzes de LED. Roberto travou os pés no chão. Por um segundo, a fragilidade desapareceu. "Pare!" Roberto disse num tom de voz que não pertencia a um mendigo. Era firme, autoritário. O tom de voz de quem já demitiu diretores executivos. Todos congelaram. Até Ricardo piscou, confuso. "O que você disse?" O gerente perguntou incrédulo. Roberto se soltou do aperto do segurança com um movimento técnico de ombro e apontou para o anel no balcão do casal. "Não comprem isso, rapaz," Roberto disse, olhando diretamente para o jovem cliente.
O gerente está dizendo que é um diamante VVS1 de pureza, não é? O cliente, atordoado, olhou para o mendigo e depois para o gerente. Sim, foi o que ele disse. É uma peça premium. Roberto balançou a cabeça negativamente, um sorriso triste nos lábios. Ele está mentindo para você. A luz está batendo na faceta lateral em um ângulo de 43 graus. Olhe bem perto. Há uma inclusão de carbono na base da coroa. Essa pedra é, no máximo, um SI2 comercial. E a montagem em platina está frouxa na garra direita. Se você comprar isso pelo preço da etiqueta, estará sendo roubado em pelo menos R$ 12.000. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O jovem cliente pegou o anel imediatamente, levando-o aos olhos, procurando a falha que o mendigo apontara. O rosto de Ricardo ficou vermelho, num tom violento de púrpura. A máscara de sofisticação caiu. Seu velho lunático! Ricardo gaguejou, o suor começando a brotar na testa. Como você ousa? Você está bêbado. Isso é uma calúnia. Não é calúnia se for verdade. Roberto respondeu calmamente, limpando uma gota de chuva que escorria pelo nariz. Pegue a lupa, Ricardo. Ou você tem medo do que vai ver? Ricardo não pegou a lupa. Em vez disso, ele perdeu o controle. A humilhação de ser corrigido por um homem que cheirava a chuva e rua foi demais para o ego inflado dele. Tirem ele daqui agora! Ricardo berrou, a voz desafinando. E chamem a polícia! Quero esse vagabundo preso por perturbação da ordem e tentativa de roubo. Joguem ele na calçada. Os dois seguranças avançaram. Dessa vez, não houve gentileza alguma. Eles agarraram Roberto pelos braços e pelas costas do casaco. Ele foi levantado do chão. Esperem! Gritou uma voz feminina. Era Ana, uma estagiária de vendas que estava no canto da loja, com os olhos arregalados. Ela correu até eles, ignorando o protocolo. Senhor Ricardo, por favor. Ele é um idoso. Está chovendo muito lá fora. Não podemos... Você calha a boca, Ana. Ricardo girou para ela, os olhos injetados de ódio. Se você tem tanta pena de lixo, devia morar no lixão com ele. Mais uma palavra e você está demitida por justa causa. Ana recuou, tremendo, com lágrimas nos olhos. Ela olhou para Roberto com um pedido mudo de desculpas. Roberto apenas assentiu levemente para ela, gravando o rosto daquela moça na memória. Ana, cabelos castanhos, crachá prata. A única com coração aqui dentro, pensou ele. Os seguranças empurraram a porta e lançaram Roberto para fora. Ele não caiu de pé. Suas pernas, cansadas pela idade e pela emoção, cederam. Roberto caiu de joelhos na calçada molhada. A água suja da sarjeta espirrou em seu rosto e em sua barba. O saco plástico que ele segurava rasgou e o conteúdo rolou pelo chão. Não eram roupas velhas, nem restos de comida. Eram 3 rosas brancas. Agora, enlameadas e pisoteadas pela chuva. De dentro da loja, através do vidro, Ricardo ria. Ele ajeitava o nó da gravata, triunfante, como se tivesse vencido uma guerra. Ele gesticulou para os clientes, pedindo desculpas pelo inconveniente, enquanto o jovem casal do anel saía da loja apressado, sem comprar nada, olhando para Roberto com uma mistura de pena e medo. Roberto sentiu a água gelada encharcar suas calças. A humilhação queimava mais do que o frio. As pessoas passavam na rua, desviavam dele, seguravam suas bolsas com força. Para o mundo, ele era apenas mais um fracassado, mais uma estatística. Ele tentou se levantar, mas sentiu uma pontada no peito. A idade cobrava seu preço. "O senhor está bem?" Roberto ergueu os olhos. A porta de serviço lateral da loja se abrira discretamente. Era Ana. Ela tinha saído na chuva, sem guarda-chuva, segurando um copo de água morna. "Beba, por favor." Ela sussurrou, olhando para os lados com medo de ser vista por Ricardo. "Me desculpe. Ele é um monstro. Ninguém devia ser tratado assim." Roberto aceitou o copo com as mãos trêmulas. O calor do plástico aqueceu seus dedos roxos de frio. "Obrigado, minha filha." Ele disse,
a voz agora firme, sem o fingimento de antes. Você correu um grande risco vindo aqui. É só um emprego. Ela disse, embora seus olhos mostrassem o pânico de perder o salário que sustentava sua família. Minha dignidade vale mais. Mas o senhor precisa ir. Se a polícia chegar, eles não vão ouvir o seu lado da história. Nunca ouvem. Roberto tomou um gole da água. Ele olhou para a vitrine da loja, para o letreiro dourado Lush Gold, que ele mesmo desenhara em um guardanapo 40 anos atrás, quando tinha apenas sonhos e dívidas. Ele olhou para Ricardo lá dentro, que agora gritava com outro funcionário. Roberto devolveu o copo para Ana e segurou a mão dela por um instante. Ana, você sabe operar o sistema de segurança nível ômega da loja? Ana piscou confusa. A chuva escorria pelo rosto dela. O quê? Nível ômega? Isso é uma lenda urbana entre os funcionários. Dizem que é um código que só os donos originais tinham. O sistema antigo. Nem o Ricardo tem acesso a isso. Roberto sorriu. Um sorriso que não combinava com suas roupas, mas combinava perfeitamente com o brilho perigoso em seus olhos. Não é lenda, Roberto disse calmamente. Escute bem, daqui a 30 minutos, quando eu entrar por aquela porta de novo, quero que você não diga nada. Apenas assista. E Ana? Sim? Ela perguntou, hipnotizada pela mudança repentina na postura daquele senhor. Prepare os documentos de rescisão, mas não os seus. Antes que Ana pudesse perguntar o que ele queria dizer, Roberto se virou. Ele não caminhava mais como um velho trôpego. Ele endireitou a coluna. Apesar dos trapos, ele caminhava com a determinação de um general indo para o campo de batalha. Ele dobrou a esquina, longe da vista da loja. Um carro preto, longo e blindado, estava parado em fila dupla com o motor ligado. O vidro traseiro baixou suavemente. Um motorista de cap saiu rapidamente e abriu a porta traseira, ignorando completamente o fato de Roberto estar sujo e molhado. Doutor Roberto, o motorista disse, fazendo uma reverência respeitosa, o terno Armani que o senhor pediu está no banco de trás. E a diretoria já está na linha 2, aguardando sua ordem. Roberto entrou no carro quente e seco. O contraste foi imediato. O silêncio do luxo substituiu o barulho da chuva. Ele pegou o telefone via satélite do console. Alô, aqui é Roberto Salles, ele disse, enquanto começava a tirar o casaco molhado. Sim, eu estou na frente da filial 04. Cancelem todas as reuniões da tarde e chamem o jurídico. Eu vou fazer uma limpeza. Enquanto o carro dava a volta no quarteirão, Roberto olhou pelo vidro escuro para a loja onde acabara de ser chutado. Ricardo achava que tinha expulsado um mendigo. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de declarar guerra ao dono de tudo aquilo. E a vingança não seria amanhã, seria agora. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que ia acontecer quando aquele carro parasse na frente da porta principal. Dentro da Lux Gold, o clima havia voltado ao que Ricardo chamava de normalidade de alto padrão. O gerente esfregava as mãos vigorosamente com álcool em gel, como se o simples fato de ter respirado o mesmo ar que Roberto pudesse contaminá-lo com a doença da pobreza. Breno, traga o aromatizador de ambiente, Ricardo ordenou, estalando os dedos para o segurança. O cheiro de cachorro molhado ainda está impregnado perto da porta. Se a dona Sônia chegar para buscar o colar de esmeraldas e sentir isso, cabeças vão rolar. Ana, a estagiária, estava no canto oposto da loja, fingindo organizar as vitrines de veludo preto. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou um par de brincos de safira. O coração dela estava apertado. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele senhor caindo na chuva, as rosas brancas espalhadas na lama. «Ana!» Ricardo gritou, fazendo-a pular. Pare de sonhar acordada. Vá para o computador dos fundos e verifique se o inventário bate. E se eu vir você chorando pelos cantos por causa daquele vagabundo de novo, você pode pegar sua carteira de trabalho e sumir daqui. Ana engoliu o choro.
assentiu e correu para o escritório dos fundos. Era uma sala pequena, cheia de monitores de segurança e o servidor central da loja. Ela sentou-se na cadeira giratória, enxugando as lágrimas. Preciso desse emprego, repetiu para si mesma como um mantra. Minha mãe precisa dos remédios. Foi quando ela notou algo estranho na tela principal do sistema. Normalmente, o logotipo da Lux Gold pulsava em dourado no descanso de tela. Mas agora a tela estava piscando em um vermelho intermitente. Uma barra de carregamento avançava lentamente na parte inferior. Acesso remoto iniciado. Protocolo fundador. Usuário: R. Salles. Localização: perímetro externo, 50 metros. Ana franziu a testa. R. Salles. Ela conhecia os nomes de todos os diretores regionais. Havia o Sr. Bittencourt, a Sra. Valéria. Mas Salles... O sobrenome soava familiar, como algo que se aprende no treinamento institucional e depois esquece. Ela digitou rapidamente no Google: Lux Gold fundador. A internet da loja era rápida. Em 0,3 segundos, a resposta apareceu na tela, acompanhada de uma foto antiga em preto e branco. Ana cobriu a boca com as mãos para abafar um grito. Na foto, datada de 1985, um homem jovem e bonito sorria ao lado de uma mulher elegante na frente da primeira loja da rede. Embora o cabelo fosse preto na foto e agora fosse branco, os olhos eram inconfundíveis. Aquele olhar determinado, aquele queixo firme. A legenda dizia: Roberto Salles e sua esposa Helena na inauguração da primeira Lux Gold. De uma pequena oficina no centro para o maior império de joias da América Latina. Ana olhou para a tela do sistema de segurança novamente. A barra de carregamento estava em 99%. O mendigo, o homem que foi chutado, humilhado e jogado na sarjeta há 20 minutos. Aquele homem era o dono de tudo. Ele era o homem que assinava o cheque de Ricardo. Meu Deus! Ana sussurrou, sentindo um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. O Ricardo está morto. Enquanto isso, na rua lateral, dentro do silêncio blindado da limusine Mercedes-Benz, uma transformação acontecia. Mas não era apenas uma troca de roupas, era uma mudança de alma. Roberto estava sentado no banco de couro caramelo. O casaco molhado e fedorento jazia no chão do carro, como uma pele velha que a cobra acabara de trocar. Seu motorista e fiel escudeiro há 30 anos, Miguel, observava pelo retrovisor com uma expressão de preocupação paternal. O senhor está tremendo, Dr. Roberto, disse Miguel, ligando o aquecedor no máximo. Eu avisei que a previsão era de tempestade. Por que o senhor insiste em fazer isso todo ano? Já tem 72 anos. Não precisa provar nada para ninguém. Roberto estava abotoando uma camisa branca de algodão egípcio, engomada com perfeição. Suas mãos, antes sujas de lama, agora eram limpas com toalhas quentes que Miguel deixara preparadas. Não é sobre provar, Miguel, Roberto respondeu, a voz baixa, carregada de uma dor antiga. É sobre lembrar. Ele pegou o terno cinza escuro feito sob medida por um alfaiate em Milão. O tecido era lã fria da mais alta qualidade, custando mais do que o salário anual de todos os funcionários daquela loja somados. Enquanto vestia o paletó, Roberto olhou para o banco ao lado. Ali repousava uma pequena caixa de veludo azul e, ao lado dela, as 3 rosas brancas que ele conseguira salvar da lama. Estavam amassadas, com as pétalas quebradas, mas ele se recusou a jogá-las fora. Hoje faz 10 anos, Miguel, Roberto disse, tocando as pétalas feridas. Eu sei, senhor, dona Helena. 10 anos atrás, Roberto não era o homem que é hoje. Sim, ele já era rico, mas tinha perdido a conexão com a realidade. Vivia em reuniões, jantares, viagens. Havia esquecido de onde veio. Helena, sua esposa, era quem o mantinha com os pés no chão. Você está ficando cego pelo brilho do ouro, Beto, ela costumava dizer. Nunca esqueça que começamos vendendo alianças de latão na feira. A dignidade de uma pessoa não está na roupa que ela veste.
No dia em que Helena morreu, atropelada enquanto fazia trabalho voluntário em um abrigo, Roberto prometeu que nunca mais deixaria o dinheiro cegá-lo. Todo ano, no aniversário da morte dela, ele se vestia como eles se vestiam quando eram pobres. Ele ia até uma de suas lojas anonimamente. Ele queria ver se a cultura que Helena construiu, de amor, respeito e dignidade, ainda existia. Hoje, na filial 04, ele descobriu que o legado de sua esposa havia sido assassinado por homens como Ricardo. Eles pisaram nas rosas dela, Miguel, Roberto disse, e pela primeira vez uma lágrima solitária escorreu, encontrando o colarinho engomado. Não era uma lágrima de tristeza, era uma lágrima de fúria contida. Eles me trataram como lixo. E se fizeram isso comigo, imagine o que fazem com quem realmente precisa. Roberto terminou de ajeitar a gravata de seda azul marinho. Ele colocou abotoaduras de platina nos punhos. Em 5 minutos, o mendigo havia desaparecido. Em seu lugar estava o Tubarão, o apelido que os concorrentes davam a Roberto Salles no mundo dos negócios. Ele pegou um relógio Patek Philippe do console e o prendeu no pulso. O clique do fecho soou como o engatilhar de uma arma. Miguel, Roberto disse, o tom de voz mudando completamente. A tristeza deu lugar à autoridade absoluta. Ligue para o RH Central. Quero a ficha completa de todos os funcionários da filial 04 no meu tablet agora. E conecte-me ao sistema de áudio da loja. Quero ouvir o que eles estão dizendo antes de eu entrar. Sim, senhor. Dentro da loja, o caos silencioso estava prestes a estourar. No escritório dos fundos, Ana estava paralisada olhando para a tela. O sistema havia terminado de carregar. Uma mensagem piscava em letras garrafais. Modo auditória oculta ativado, microfones abertos. De repente, a porta do escritório se abriu com violência. Ricardo entrou, o rosto vermelho de raiva, segurando um telefone sem fio. O que diabos está acontecendo com a internet, Ana? Ele berrou. Estou tentando passar o cartão de uma cliente VIP e o sistema diz bloqueio administrativo superior. O que você fez? Ana girou a cadeira lentamente. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos tinham um brilho diferente agora. Não era mais medo. Era uma mistura de pavor e antecipação. Ela sabia o que estava por vir. Eu não fiz nada, Sr. Ricardo, ela disse, a voz trêmula, mas audível. Foi o sistema. Ele detectou a presença do dono. Ricardo soltou uma gargalhada nervosa, quase histérica. O dono? O Sr. Bittencourt está em Miami. Você é estúpida? Destrave isso agora. Não, o Sr. Bittencourt. Ana respondeu levantando-se. Ela apontou para a tela onde a foto antiga de Roberto e Helena brilhava. O dono, o fundador, o homem que o senhor mandou jogar na chuva. Ricardo olhou para a tela. Ele semicerrou os olhos, tentando focar na foto granulada de 1985. Ele olhou para o homem jovem na foto. Depois, sua mente viajou para 20 minutos atrás. Os mesmos olhos, a mesma estrutura óssea. A cor começou a drenar do rosto de Ricardo. O bronzeado artificial deu lugar a um tom cinza esverdeado. Não, ele sussurrou, recuando. Isso é impossível. Era um mendigo. Ele fedia. Ele estava testando a gente. Ana disse, sentindo uma estranha coragem crescer dentro dela. E o senhor falhou. Nós falhamos. Nesse momento, o telefone pessoal de Ricardo, que estava no bolso do paletó, tocou. Não era um toque normal. Era o toque de emergência corporativa. Um som estridente que todos os gerentes eram treinados a atender em até 3 segundos, sob pena de multa. Ricardo atendeu com as mãos suadas, o aparelho escorregando entre os dedos. Alô? A voz do outro lado não era de uma secretária. Era a voz do diretor-geral da América Latina, o chefe do chefe de Ricardo. E ele estava gritando. Ricardo, você tem 10 segundos para me explicar por que o presidente do Conselho Global acabou de ativar o protocolo de limpeza imediata na sua unidade? O GPS dele indica que ele está na sua calçada. O que você fez?
O celular caiu da mão de Ricardo, batendo no chão acarpetado com um baque surdo. Ele correu para o salão principal da loja, ignorando os clientes. Ele olhou através das portas de vidro blindado. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. E lá, parado exatamente onde o mendigo havia sido jogado, estava o carro mais luxuoso que Ricardo já tinha visto na vida. Uma limusine Mercedes-Maybach preta, brilhando como um predador na noite. O motorista saiu e deu a volta. Dentro da loja, o tempo parou. Os outros funcionários, percebendo o pânico do gerente, pararam o que estavam fazendo. Os clientes sentiram a tensão e se calaram. Ricardo sentiu o estômago revirar. Ele queria correr, queria se esconder, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. A porta traseira da limusine se abriu. Primeiro, saiu um sapato de couro italiano preto, tão polido que refletia as luzes da rua. Depois, a calça de alfaiataria perfeita. E então, Roberto Salles saiu do veículo. Ele não parecia mais um homem de 72 anos. Ele parecia um titã. Ele ajeitou o paletó, ergueu o queixo e olhou diretamente através do vidro, fixando seus olhos nos de Ricardo. Não havia raiva naquele olhar. Havia algo muito pior. Havia julgamento. Roberto começou a caminhar em direção à porta. Ele não carregava um saco de lixo dessa vez. Ele carregava o destino de todos naquela loja. Ricardo tentou falar, mas sua voz não saiu. Ele olhou para Breno, o segurança que havia empurrado Roberto. O segurança estava branco como papel, encostado na parede, percebendo o tamanho do erro que cometera. A porta automática se abriu para Roberto. O sino tocou novamente. Tilint, o mesmo som de antes. Mas agora soava como o sino de um ringue de boxe antes do nocaute final. Roberto entrou. O cheiro de chuva e mofo havia sumido. Ele cheirava a poder. Ele parou no centro do tapete vermelho, olhou em volta lentamente, ignorando Ricardo, e focou seus olhos em Ana, que espiava da porta do escritório. "Ana", disse Roberto, sua voz preenchendo a loja com uma clareza cristalina. "Obrigado pela água. Estava na temperatura perfeita." Em seguida, ele virou-se lentamente para Ricardo, que tremia visivelmente atrás do balcão. "Agora, Ricardo", Roberto disse, dando um passo à frente, o som de seus sapatos ecoando como trovões no silêncio da loja. "Vamos conversar sobre o conceito de lixo." O silêncio que preenchia a Lux Gold era pesado, quase físico. Era o tipo de silêncio que antecede uma execução ou uma oração fúnebre. Roberto Salles permanecia parado no centro da loja, com os sapatos italianos brilhando sob o lustre de cristal. Mas seus olhos não miravam o luxo ao redor. Eles estavam fixos em Ricardo. "E então, Ricardo?" A voz de Roberto era baixa, controlada, mas carregava uma vibração que fez os vidros das vitrines parecerem vibrar. "Você disse que aquela porta era a saída para o meu tipo. Defina o meu tipo." Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. O gerente, que minutos antes ostentava a arrogância de um rei em seu pequeno castelo, agora parecia encolher dentro do terno caro. O suor escorria visivelmente por sua têmpora, manchando o colarinho da camisa. "Senhor Salles, eu não sabia." Ricardo gaguejou, as mãos trêmulas buscando apoio no balcão de vidro. "O protocolo de segurança. Nós temos ordens estritas sobre pedintes. A criminalidade na região." Roberto ergueu uma mão e o gesto foi suficiente para calar o gerente imediatamente. "Protocolo?" Roberto repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto amargo. "Você fala de protocolos como se fossem leis divinas. Deixe-me contar um segredo sobre essa empresa, Ricardo. Um segredo que não está nos manuais de treinamento que você decora para humilhar seus subordinados." Roberto começou a caminhar pela loja. Ele passava os dedos levemente sobre os balcões, sentindo a frieza do vidro. Cada passo dele era acompanhado pelos olhares aterrorizados da equipe. Em 1985, esta empresa não tinha lustres de cristal, não tinha ar-condicionado, não tinha seguranças armados na porta.
Roberto começou, sua voz ganhando um tom nostálgico que pegou a todos de surpresa. Era apenas eu, uma bancada de madeira velha e uma mulher. Ele parou diante de uma vitrine que exibia colares de diamantes de R$500.000. Mas ele não via as joias. Ele via o passado 3. Minha esposa Helena, continuou Roberto, virando-se para encarar a equipe. Ela atendia todos que entravam. Não importava se era a esposa do prefeito ou uma senhora que vinha vender a aliança de casamento para comprar remédio. Helena servia café para as duas na mesma xícara. Ela dizia: "A joia é fria, Roberto. O que dá valor a ela é o calor da mão que a entrega." Ana, ainda parada na porta do escritório, sentiu as lágrimas escorrerem. Ela conhecia aquela frase. Estava escrita na placa de fundação da empresa. Uma placa que Ricardo havia mandado cobrir com um banner promocional na semana anterior porque achava brega. Roberto voltou-se bruscamente para Ricardo. A nostalgia desapareceu, substituída por uma dor aguda. "Hoje faz 10 anos que Helena morreu", Roberto disse, a voz falhando pela primeira vez. O som da fragilidade naquele homem poderoso foi um choque para todos na sala 4. "Eu sinto muito, senhor", Ricardo tentou dizer, buscando qualquer oportunidade para salvar a própria pele. "Não sinta!" Roberto explodiu. Um grito que fez Breno, o segurança, dar um passo para trás. "Você não tem o direito de sentir nada por ela." "Porque hoje, Ricardo, quando eu entrei aqui com roupas sujas, eu não estava apenas testando sua segurança. Eu estava honrando a memória dela." Roberto enfiou a mão no bolso interno do paletó de $3.000 e tirou o que restava das rosas brancas. As flores estavam destruídas. As pétalas brancas, agora marrons e amassadas, pendiam tristes dos caules quebrados. A lama da sarjeta, onde Ricardo o havia jogado, ainda manchava as folhas. Ele colocou as flores arruinadas suavemente sobre o balcão de veludo imaculado. O contraste era brutal, o lixo e o luxo 5. Helena adorava rosas brancas. Roberto sussurrou, olhando para as flores como se fossem o tesouro mais valioso da loja. "Todo ano, no dia da morte dela, eu me visto como nós nos vestíamos quando começamos, quando não tínhamos nada além de fome e esperança. Eu faço isso para nunca esquecer como é ser invisível, para nunca esquecer como o mundo trata quem não tem nada." Ele levantou os olhos marejados para Ricardo 6. "Eu vim comprar um presente para a neta dela. Eu só queria ser tratado com dignidade, não como um rei, apenas como um ser humano. E você..." Roberto apontou um dedo trêmulo para o peito de Ricardo. "Você não apenas me expulsou. Você cuspiu na memória da mulher que construiu o teto que protege a sua cabeça da chuva." O silêncio na loja era absoluto. Os clientes que ainda estavam lá pareciam envergonhados de testemunhar um momento tão íntimo e devastador. O jovem casal que tinha desistido da compra no capítulo anterior estava parado na porta, assistindo a tudo, incapaz de ir embora. Ricardo estava pálido, encostado na parede, respirando com dificuldade. A realidade do que ele havia feito estava finalmente penetrando sua carapaça de arrogância. Ele não tinha apenas ofendido um mendigo, ele havia profanado um ritual sagrado de luto do dono da empresa. "Senhor Salles, por favor, eu tenho família", Ricardo sussurrou, a voz embargada pelo pânico real. Pela primeira vez, ele era o vulnerável 7. Roberto olhou para Ricardo com uma mistura de pena e decepção profunda. "Família?", Roberto perguntou suavemente. "Aquele homem que eu interpretei lá fora, o mendigo, ele também poderia ter família. Ele poderia ter sido um pai que perdeu o emprego, um avô que perdeu a memória. Você perguntou? Você olhou nos olhos dele? Não. Você viu um terno sujo e decidiu que ali não havia um ser humano." Roberto caminhou até Ana. A jovem estagiária encolheu-se com medo de ser o próximo alvo daquela tempestade emocional. Mas a expressão de Roberto suavizou-se instantaneamente. "Ana", ele disse, pegando as mãos dela. As mãos dele eram quentes e firmes,
Quando você saiu na chuva com aquele copo d'água, você sabia quem eu era?" Não, senhor," ela respondeu soluçando. "Eu só vi um senhor com frio." "Exatamente." Roberto sorriu. E apesar das lágrimas em seus olhos, o sorriso era genuíno. "Você viu um senhor com frio. Você não viu lucro. Você não viu status. Você viu a dor de outra pessoa e decidiu fazer algo a respeito, mesmo correndo o risco de perder seu emprego." Ele se virou para o restante da loja, elevando a voz para que todos ouvissem, inclusive os clientes. "Minha esposa dizia que o verdadeiro caráter de uma pessoa não é medido por como ela trata seus iguais, mas por como ela trata aqueles que não podem fazer nada por ela." Ricardo olhou para baixo e viu lixo. Ana olhou para baixo e viu gente. Roberto voltou para o balcão, pegou as rosas quebradas e as guardou de volta no bolso, perto do coração. "Ricardo!" Roberto chamou, sem olhar para o gerente. Sim, senhor. Tire o seu crachá." A frase pairou no ar. Não foi gritada. Foi dita com a finalidade de uma sentença de morte. Ricardo levou a mão ao peito, os dedos tremendo violentamente enquanto desprendia o crachá dourado que tanto orgulho lhe dava. O objeto caiu no balcão com um som oco. "Pegue suas coisas," Roberto continuou, a voz fria. "Mas antes de sair por aquela porta, eu quero que você faça uma última coisa." Ricardo olhou para cima, os olhos vermelhos, esperando a demissão sumária, esperando ser enxotado como ele havia feito com Roberto. Mas Roberto Salles não era Ricardo. "Eu quero que você olhe para Breno, para Ana, para a equipe da limpeza." Roberto disse apontando para os funcionários que Ricardo ignorava diariamente. "E eu quero que você peça desculpas. Não a mim. Eu sou rico. Eu vou superar a sua grosseria. Peça desculpas a eles por criar um ambiente onde a crueldade foi confundida com eficiência, por ensinar a eles que o valor de uma pessoa está na etiqueta da roupa." O momento de tensão era insuportável. Ricardo estava diante de uma escolha moral difícil. Ele poderia sair correndo, mantendo o resto de seu orgulho tolo, ou poderia se quebrar ali mesmo e admitir seu erro. Ricardo olhou para a equipe. Ele viu o desprezo nos olhos de Breno, o segurança que só obedecia ordens por medo. Ele viu a pena nos olhos de Ana. Lentamente, dolorosamente, a postura de Ricardo desmoronou. O gerente arrogante desapareceu. O homem falho sobrou. Ricardo começou, a voz falhando. Ele olhou para Ana. "Me desculpe, Ana. Eu estava com medo de não bater a meta. Eu esqueci quem eu era." Roberto observou a cena em silêncio. Não havia prazer em ver a humilhação de Ricardo, apenas uma tristeza necessária. Era a queima controlada de uma floresta para que algo novo pudesse crescer. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um gancho narrativo para mudar a direção do Vento 10. A porta da loja se abriu novamente. Não era um cliente, era um garotinho de rua, não devia ter mais de 10 anos, vestindo uma camiseta de time de futebol encardida e segurando uma caixa de balas. Ele tinha visto a movimentação, os carros de luxo, e a curiosidade de criança o venceu. Ele colocou a cabeça para dentro, os olhos grandes varrendo o ambiente luxuoso. "Moço!" O menino chamou, olhando para Roberto, que ainda estava de terno impecável no centro da loja. "O senhor quer comprar uma bala? É para ajudar minha mãe." O segurança Breno, por reflexo condicionado de anos de treinamento sob a gestão de Ricardo, deu um passo à frente para bloquear o menino. "Sai daí, garoto!" Breno começou a dizer, levantando a mão. "Breno!" A voz de Roberto e Ricardo soou ao mesmo tempo. Todos olharam para Ricardo. Ele tinha gritado junto com o dono. Ricardo estava com os olhos arregalados, a mão estendida para parar o segurança. "Não toque nele", Ricardo disse, a respiração ofegante. Ele olhou para Roberto como se pedisse permissão e depois para o menino. Deixe o menino entrar." Roberto arqueou uma sobrancelha. Um leve aceno de cabeça indicou que ele estava prestando atenção.
Aquilo não apagava o passado, mas era o primeiro tijolo de algo diferente. O menino entrou, tímido, intimidado pelo brilho do lugar. Ele caminhou até Roberto, estendendo a balinha de hortelã barata. Roberto se abaixou, ficando na altura dos olhos da criança. Seu terno de $3.000 tocou o chão, mas ele não se importou. "Qual o seu nome, filho?" Roberto perguntou com a mesma gentileza que usara com Ana. "Lucas, tio." Roberto sorriu. Ele tirou a carteira do bolso, mas em vez de dinheiro, ele tirou um cartão preto fosco. "Lucas, eu não quero a bala", Roberto disse, "mas eu quero fazer um negócio com você." O capítulo terminava ali, com a promessa de uma transformação que ia muito além de uma simples demissão. Roberto não queria apenas punir Ricardo, ele queria mudar o destino daquele lugar. E Lucas, aquele menino com a caixa de balas, seria a chave para a maior reviravolta que a Luxy Gold já vira. O cartão preto fosco permanecia estendido entre os dedos bem cuidados de Roberto Salles e as mãos encardidas do pequeno Lucas. O ar-condicionado da Luxy Gold zumbia, única testemunha sonora daquele impasse surreal. "Pega, garoto", Roberto insistiu, com um sorriso encorajador. Lucas limpou a mão na camiseta de time antes de tocar o objeto. Seus olhos brilhavam com uma desconfiança aprendida nas ruas. Para ele, esmola demais era sempre prelúdio de problema. "Isso é de banco, tio. Eu não tenho conta. Nem documento eu tenho direito." "Não é de banco", Roberto respondeu, levantando-se devagar, seus joelhos estalando levemente. "Esse é um cartão Cliente Diamond. Apenas 12 pessoas no Brasil têm um desse. E a partir de agora, você é o 13º. Roberto virou-se para a equipe da loja, que assistia atônita. Seus olhos pousaram em Ricardo, que ainda segurava a própria respiração, sem saber se estava demitido ou não. "Ricardo", Roberto chamou. O tom não era mais de fúria, mas de um teste frio e calculista. "Sim, senhor Salles. O manual da Luxy Gold, página 42, parágrafo 3, diz: o que sobre clientes portadores do cartão Diamond?" Ricardo engoliu em seco. Sua mente corporativa, treinada para decorar regras, respondeu automaticamente antes que seu preconceito pudesse bloquear. Diz que a loja deve ser fechada para atendimento exclusivo, que deve ser oferecido o serviço de copa completo e que nenhuma solicitação do cliente pode ser negada dentro da legalidade." Roberto bateu palmas uma única vez. O som ecoou seco. "Ótimo, sua memória funciona. Então, o que você está esperando?" Ricardo piscou, confuso. Ele olhou para o menino sujo, com a caixa de balas debaixo do braço, e depois para o dono bilionário. "O senhor quer que eu feche a loja? Para ele? Eu não quero que você feche a loja." Roberto corrigiu, a voz endurecendo. "Eu quero que você o sirva." Roberto caminhou até a porta de vidro e virou a placa para "fechado." Ele puxou as persianas de veludo, bloqueando a visão da rua chuvosa. O mundo lá fora desapareceu. Agora era apenas o microcosmo daquela loja, prestes a virar de cabeça para baixo. "Ana", Roberto disse, virando-se para a estagiária, "leve o Sr. Lucas para a poltrona presidencial, aquela de couro italiano onde servimos champanhe para as socialites." Ana, com os olhos marejados de emoção, estendeu a mão para o menino. "Vem, Lucas. Pode deixar a caixa de balas aqui no balcão. Ninguém vai mexer." O menino caminhou hesitante pelo tapete vermelho, seus chinelos de dedo deixando marcas de lama que em qualquer outro dia teriam causado um ataque cardíaco em Ricardo. Ele sentou na poltrona enorme, parecendo minúsculo, os pés balançando sem tocar o chão. Roberto aproximou-se de Ricardo, que estava paralisado. "Hoje, Ricardo, você não é o gerente. Hoje você não manda em ninguém. Hoje você vai aprender o que significa a palavra servir. Vá até a copa. Prepare um chocolate quente. Use o chocolate belga que guardamos para os clientes VIPs. E traga um prato com aqueles biscoitos amanteigados que você costuma comer escondido na sua sala." "Mas, senhor..."
Ricardo tentou argumentar, seu ego gritando em agonia. Servir um menino de rua? Ele? Roberto inclinou-se para a frente, sussurrando de modo que apenas Ricardo pudesse ouvir. É a sua única chance, Ricardo. Você pode sair por aquela porta agora, com sua demissão e sua arrogância intactas. E eu garanto que você nunca mais conseguirá emprego, nem em uma banca de jornal nesta cidade. Ou você pode engolir esse veneno que você chama de orgulho e fazer o chocolate. A escolha é sua. Ricardo olhou para a porta de saída. Seria tão fácil fugir. Mas então ele olhou para o balcão onde havia deixado seu crachá. Ele havia dedicado 10 anos àquela loja. Era a vida dele. Com os ombros caídos, Ricardo caminhou em direção à copa. O som da máquina de café expresso quebrando o silêncio foi o início da reconstrução. Enquanto Ricardo estava fora, Roberto sentou-se em um puff de frente para Lucas. Me conta, Lucas, as vendas estão boas hoje? O menino relaxou um pouco. Aquele tio rico parecia gente boa. Tá ruim, tio. A chuva espanta o povo. Minha meta era R$ 50, mas só fiz 12. R$ 50? Roberto perguntou. É para comprar aquele videogame novo? Lucas riu, um som genuíno e infantil que iluminou a loja séria. Que nada, tio. Videogame é coisa de rico. R$ 50 é pro remédio da minha mãe. Ela tosse muito, sabe? Tipo tosse de cachorro. O médico do postinho passou um xarope, mas lá não tinha. O sorriso de Roberto desapareceu. Ana, que estava ao lado, levou a mão à boca. Ricardo voltou da copa trazendo uma bandeja de prata. O cheiro de chocolate quente preencheu o ambiente. Suas mãos tremiam tanto que a xícara tilintava no pires. Ele parou na frente do menino. Coloque na mesa, Ricardo. Roberto instruiu sem olhar para o gerente. E sirva o cliente. Ricardo colocou a bandeja na mesa de centro de vidro. Ele pegou a xícara. Ele olhou para as mãos sujas de Lucas, para as unhas com terra. O nojo habitual subiu pela garganta dele, mas foi barrado por algo novo. A vergonha. Ele ouviu o que o menino disse sobre o remédio. Ricardo lembrou-se de sua própria mãe, Dona Célia. Ela foi faxineira até os 60 anos para pagar a faculdade de administração dele. Quantas vezes Ricardo não a viu tossindo, cansada, chegando em casa com as mãos calejadas? Quando foi que ele esqueceu de onde veio? Quando foi que o terno caro sufocou o filho da Dona Célia? 3. Aqui está... A voz de Ricardo falhou. Ele pigarreou. Aqui está, Sr. Lucas. Cuidado, está quente. Lucas pegou a xícara com as 2 mãos, como se fosse um tesouro sagrado. Ele assoprou a fumaça, fechou os olhos e tomou um gole. Um sorriso de puro êxtase se espalhou pelo rosto da criança. Caraca! Lucas exclamou. Isso é bom demais. Tem gosto de abraço. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Gosto de abraço. Nenhum cliente milionário bebendo o mesmo chocolate jamais havia elogiado daquela forma. Eles geralmente reclamavam que estava muito doce ou muito frio. Obrigado, tio, Lucas disse, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Ricardo travou. Tio, não gerente, não senhor. Apenas um ser humano servindo outro. De nada. Ricardo sussurrou. E pela primeira vez em anos, ele não estava atuando. Roberto observava tudo, encostado em uma vitrine. Ele viu a microexpressão no rosto de Ricardo mudar. O gelo estava rachando, mas a transformação precisava ser completa. Ana, Roberto chamou. Sim, senhor Salles. A partir de hoje você não é mais estagiária. Ana arregalou os olhos. O medo da demissão voltou. Você é a nova gerente-geral desta filial, Roberto decretou. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Breno, o segurança, deixou o queixo cair. Ricardo levantou a cabeça bruscamente, mas não protestou. Ele sabia que merecia. E o Ricardo? Ana perguntou a voz trêmula. Ele vai ser demitido? Roberto caminhou até ficar entre os dois. Isso depende dele. Ricardo, você tem um conhecimento técnico impecável.
Você sabe vender gelo para esquimó, mas você não sabe lidar com gente. Ana sabe. Então, a proposta é a seguinte. Ana assume a gerência. Você, Ricardo, se quiser ficar, será o assistente dela. Você vai reaprender a trabalhar sob a liderança de alguém que tem coração. O salário cai pela metade. O ego vai ter que sumir. Roberto olhou fundo nos olhos de Ricardo. É pegar ou largar. O silêncio voltou. Era uma humilhação profissional gigantesca. Ser subordinado à sua própria estagiária. Mas ao olhar para Lucas, limpando o bigode de chocolate, Ricardo percebeu que a humilhação real não era perder o cargo. Humilhação real era ter se tornado o homem que chutava crianças na chuva. Eu aceito, Ricardo disse, a voz baixa, mas firme. Ele se virou para Ana. Senhora Ana, quais são as ordens? 4. Ana estava atordoada, mas a necessidade do momento a fez assumir a postura. Ela olhou para Lucas. A primeira ordem é: vamos resolver o problema do nosso cliente. Ricardo, ligue para a farmácia da esquina. Peça 3 caixas desse xarope e mande entregar aqui agora. Pague com o fundo do caixa pequeno. Não, Roberto interrompeu. Não use o caixa da loja. Ele olhou para Ricardo. Ricardo entendeu. Ele levou a mão ao bolso traseiro e tirou sua própria carteira de couro. Eu pago, Ricardo disse. Ele tirou uma nota de R$100. Breno, vá buscar. E traga um lanche para a mãe dele também. Breno pegou o dinheiro e saiu correndo, feliz por ter uma missão que não fosse bater em alguém. A atmosfera na loja mudou. A tensão do medo foi substituída por uma energia diferente. Era a energia da propósito. Meia hora depois, Breno voltou com os remédios e uma sacola de comida. A chuva havia parado lá fora. Lucas desceu da poltrona segurando a sacola com força. Ele parecia não acreditar na sorte que teve. Tio do céu, minha mãe nem vai acreditar. Eu nem vendi as balas e tô levando tudo isso. Roberto agachou-se novamente. Lucas, você vendeu algo muito mais valioso que balas hoje. Você nos vendeu uma lembrança de quem nós deveríamos ser. Ele entregou o cartão preto para o menino novamente. Guarde isso. Sempre que precisar, essa porta estará aberta. E se alguém tentar te barrar... Roberto olhou para Ricardo. Ninguém vai barrar. Ricardo completou, olhando para o menino. Pode procurar pelo tio Ricardo. Lucas sorriu, deu um toca aqui na mão de Roberto e saiu correndo da loja, pulando as poças d'água, ansioso para levar a cura para sua mãe. Quando a porta se fechou, a loja parecia diferente. As joias brilhavam igual, mas o ambiente estava mais leve. Roberto ajeitou o paletó. O trabalho dele ali estava feito, mas o impacto estava apenas começando. Ana, ele disse, caminhando para a saída, a loja é sua. Ricardo, aprenda com ela. Eu voltarei em 1 mês. Se eu encontrar um grão de poeira no caráter desta equipe, eu fecho essa filial. Foi claro? Cristalino, senhor, disseram Ana e Ricardo em uníssono. Roberto saiu para a rua, onde seu motorista Miguel o aguardava. Ao entrar no carro, ele olhou para a vitrine uma última vez. Ele viu Ana dando instruções para a equipe e viu Ricardo, o ex-gerente arrogante, pegando a vassoura para limpar a lama que os chinelos de Lucas deixaram no tapete. Ricardo não chamou a limpeza. Ele mesmo estava limpando. Roberto sorriu, encostando a cabeça no banco de couro. Vamos, Miguel. Para casa, senhor. Não. Vamos para o cemitério. Tenho que contar para a Helena que as rosas dela, mesmo quebradas, ainda conseguiram fazer um milagre hoje. Enquanto o carro se afastava, do outro lado da rua, uma adolescente que filmava tudo com o celular baixou o aparelho. Ela tinha começado a gravar quando viu o mendigo ser expulso e continuou gravando quando viu o bilionário voltar. Ela tinha registrado tudo. A humilhação, o retorno, a entrada do menino, a mudança de Ricardo. Seus dedos voaram sobre a tela, digitando uma legenda. Vocês não vão acreditar no que o dono da Lucy Gold fez hoje. Lição de vida, Chipazo viral, Nígio Justiça. Ela apertou publicar.
A história estava prestes a sair daquelas 4 paredes e incendiar o Brasil. O que Roberto fez para salvar uma loja estava prestes a inspirar uma nação inteira, mas ele ainda não sabia disso. E assim, a semente do legado foi plantada. 6. A tempestade havia passado em São Paulo, mas uma tempestade digital estava apenas começando. Eram 07h da manhã do dia seguinte. Na cobertura triplex de Roberto Salles, o silêncio habitual do café da manhã foi quebrado pelo toque frenético do telefone residencial. Depois, o celular corporativo. E então, o tablet sobre a mesa acendeu com tantas notificações que a tela travou por alguns segundos. Miguel, o motorista e confidente, entrou na sala de jantar com uma expressão que misturava choque e orgulho. Ele segurava um iPad. Doutor Roberto, o senhor precisa ver isso. Roberto, que estava passando manteiga em uma torrada, franziu a testa. A bolsa de valores caiu, Miguel? Não, senhor, a internet caiu. Por sua causa. Miguel colocou o tablet na frente de Roberto. Na tela, um vídeo no TikTok já acumulava 15 milhões de visualizações em menos de 12 horas. A legenda dizia: o mendigo que era bilionário. A lição que o Brasil precisava aprender hoje. Roberto apertou o play. A imagem tremida do celular da adolescente mostrava tudo. O ângulo era discreto, filmado do outro lado da rua, mas o áudio era claro. Mostrava Ricardo sendo arrogante. Mostrava Roberto sendo expulso e, gloriosamente, mostrava o retorno. O momento em que Roberto, vestido como um lorde, se abaixou para falar com o pequeno Lucas, foi editado com uma música triste de piano ao fundo que fazia até estátua chorar. Roberto leu os comentários enquanto o vídeo rodava. Chorei litros aqui. A gente julga tanto pela aparência. Maria Clara, MG. Aquele gerente merecia ser preso, mas a lição que o dono deu foi melhor que cadeia. João Paulo, SP. Alguém sabe quem é o menino? Vamos fazer uma vaquinha para ele. Pedro H. Roberto largou a torrada. Ele não fez aquilo para aparecer. Ele fez por Helena. Mas, ao olhar para aqueles números, 15 milhões de pessoas impactadas, ele percebeu que o destino havia lhe dado uma plataforma maior do que qualquer outdoor da Lux Gold. Ligue o carro, Miguel, Roberto disse, levantando-se e deixando o café intocado. Temos trabalho a fazer. Na frente da filial 04 da Lux Gold, a cena era caótica. Não havia apenas clientes, havia uma multidão. Repórteres de TV, curiosos com celulares na mão e, surpreendentemente, pessoas comuns segurando rosas brancas. A história das rosas, que Roberto mencionara dentro da loja e que fora captada pelo vídeo, virou um símbolo. Dentro da loja, Ana tentava manter a ordem, mas não era o caos de antes. Era uma energia vibrante. Senhora Ana! Ricardo chamou vindo dos fundos. Ele não usava mais o terno italiano caro. Ele vestia o uniforme padrão da equipe de vendas e estava suando. Mas seu rosto parecia 10 anos mais jovem, livre do peso da arrogância constante. O estoque de xarope acabou. As pessoas não querem comprar joias. Elas querem doar cestas básicas. O que eu faço? Ana sorriu. Ela olhou para o ex-chefe, agora seu assistente, carregando caixas de doações que os clientes estavam deixando na porta. Organize tudo, Ricardo. Vamos transformar o Lounge VIP em um centro de distribuição temporário. Foi nesse momento que a multidão lá fora se abriu como o mar vermelho. A limusine de Roberto Salles encostou, mas dessa vez ele não desceu sozinho. Ao abrir a porta, Roberto estendeu a mão e ajudou uma senhora humilde a descer. Ela tossia um pouco, mas sorria, vestindo uma roupa simples, mas limpa. E logo atrás dela saltou Lucas, vestindo uma camisa polo nova e segurando uma mochila escolar do Homem-Aranha. Um silêncio respeitoso tomou conta da rua. As câmeras dispararam flashes. Roberto guiou Lucas e sua mãe, Dona Marta, até a entrada da loja.
Quando eles passaram pela porta, Ricardo estava lá, segurando uma bandeja de água. Ricardo olhou para Dona Marta. Ele lembrou da própria mãe. Seus olhos marejaram. "Bem-vinda, senhora", Ricardo disse, a voz embargada. "Posso guardar sua bolsa?" Dona Marta, que tinha visto o vídeo e sabia quem aquele homem era, olhou para ele com desconfiança. Mas ao ver a sinceridade nos olhos dele, a postura humilde, o serviço genuíno, ela sorriu. "Obrigada, meu filho. Deus te abençoe." Aquela frase, "Deus te abençoe", dita pela mãe do menino que ele quis enxotar, foi o golpe final no velho Ricardo. Ele assentiu, incapaz de falar, e serviu a água. A redenção estava completa. Roberto pediu a palavra. Ele subiu em um pequeno estrado no centro da loja, cercado por funcionários, clientes e câmeras que transmitiam ao vivo para todo o país. Ontem, Roberto começou, sua voz ecoando sem necessidade de microfone. "Eu vim aqui procurar um presente para minha neta. Eu fui julgado pela minha roupa. Fui tratado como lixo." Ele fez uma pausa, olhando para as centenas de rosas brancas que as pessoas haviam depositado na vitrine. Mas algo maravilhoso aconteceu. O ódio de um momento gerou uma onda de amor que eu jamais poderia ter planejado. Vocês viram o vídeo. Vocês viram a dor. Mas hoje, eu quero que vocês vejam a esperança. Roberto colocou a mão no ombro de Lucas. "O Lucas me disse ontem que queria R$ 50 para o remédio da mãe. Pois bem, o remédio foi comprado. Mas a tosse da Dona Marta não era apenas um resfriado. Era pneumonia causada pela umidade do barraco onde eles vivem. A multidão prendeu a respiração. A Luxy Gold sempre vendeu brilho." Roberto continuou. "Mas de que adianta o brilho no pescoço se não houver brilho na vida? Por isso, hoje, eu anuncio a criação da Fundação Helena Salles." Aplausos começaram tímidos, mas logo cresceram. E o primeiro projeto da fundação não será decidido em uma sala de reuniões com ar-condicionado. Já foi decidido aqui, no chão desta loja. "Lucas." O menino olhou para cima, segurando as alças da mochila nova. "Sim, tio Roberto." Roberto tirou uma chave do bolso. Não era uma chave de carro, era uma chave simples, prateada, com um chaveiro de casinha. "Sua mãe não vai mais tossir por causa da umidade, Lucas, porque a partir de hoje vocês têm uma casa, mobiliada e paga." Dona Marta soltou um grito abafado e caiu de joelhos, chorando. Ana correu para abraçá-la. Lucas olhou para a chave, depois para Roberto e, num impulso, abraçou as pernas do bilionário. Roberto, o homem de ferro dos negócios, chorou abertamente diante das câmeras. Ele acariciou a cabeça do menino. "E tem mais", Roberto disse com a voz trêmula. "A partir de hoje, todas as 150 lojas da nossa rede terão um protocolo Lucas. Nenhuma pessoa, independente de como esteja vestida, será impedida de entrar, beber água ou usar o banheiro. E 10% de todo o lucro da coleção Rosas Brancas, que lançaremos semana que vem, irá para a construção de moradias populares." A loja explodiu em aplausos. Lá fora, as pessoas gritavam o nome de Roberto. A internet foi a loucura. As ações da empresa, ironicamente, dispararam 300% naquela manhã. O mercado entendeu que a Luxy Gold não vendia mais apenas joias, vendia propósito. 6 meses depois, a loja estava diferente. Ainda era luxuosa, ainda vendia diamantes, mas a atmosfera era outra. Havia uma leveza no ar. No canto, onde antes ficava a mesa de Ricardo para vigiar os funcionários, agora havia uma pequena biblioteca comunitária e um café gratuito. Ana, agora diretora regional, entrou na loja com seu tablet. Ela estava radiante, vestindo um terninho elegante, mas ainda usava o mesmo sorriso acolhedor. "Ricardo!" ela chamou. Ricardo saiu do estoque. Ele havia recusado a oferta de voltar à gerência. Ele disse que precisava de mais tempo no chão de loja para consertar sua alma. Ele estava mais magro, mais feliz. "Sim, chefa", ele brincou. "O relatório mensal saiu. Batemos a meta anual em 3 meses. E
Ana hesitou, emocionada. O Lucas passou de ano, com notas azuis em tudo. Ricardo sorriu. Ele abriu a carteira e tirou uma foto. Não era de sua família, nem de um carro novo. Era uma foto dele, de Roberto e de Lucas, tirada no dia da inauguração da casa nova do menino. Aquele garoto é incrível, Ricardo disse. Sabe, Ana, eu perdi meu cargo de gerente naquele dia, mas acho que ganhei minha vida de volta. O sino da porta tocou. Tylint. Dessa vez, não era um mendigo nem um bilionário. Era um homem comum, vestido com roupas de trabalho sujas de tinta, parecendo cansado. Ele parou na porta, hesitante, olhando para o tapete vermelho com medo de pisar. Ricardo não esperou. Ele não chamou o segurança. Ele não fez cara feia. Ele caminhou até a porta com um sorriso largo e genuíno. Boa tarde, senhor, Ricardo disse, estendendo a mão para o pintor. Por favor, entre. O senhor aceita um café? Uma água? Sente-se aqui na poltrona. Deve estar cansado do trabalho. O pintor sorriu, surpreso com a recepção. Eu só queria olhar um brinquinho para minha esposa, mas estou meio sujo. O senhor não está sujo, Ricardo respondeu, guiando o homem. O senhor está vestido de dignidade, e aqui na Lux Gold, essa é a roupa mais cara que existe. Enquanto Ricardo atendia o homem com a mesma cortesia que daria a um rei do lado de fora, encostado em sua limusine, Roberto Salles observava através do vidro. Ele segurava uma única rosa branca, fresca e perfeita. Viu isso, Helena? Ele sussurrou para o vento. Aprendemos. Finalmente aprendemos. Ele entrou no carro. Para onde agora, senhor? Miguel perguntou. Roberto olhou para o horizonte de São Paulo, uma selva de pedra que parecia um pouco menos cinza naquele dia. Vamos para a próxima loja, Miguel. Ainda tenho muitas rosas para entregar. E acho que tem muita gente precisando ser lembrada de que é humana. O carro partiu, desaparecendo no trânsito. Mas a história não acabou ali. Ela continuou em cada compartilhamento, em cada pessoa que decidiu olhar para o lado e ver um ser humano em vez de um invisível. Porque histórias virais passam, o feed atualiza, mas o legado de como você faz alguém se sentir, isso dura para sempre.